bom ligar o microfone primeiro, né? Graça e paz, irmãos, amém. Pastor Alain, muito obrigado por esse carinho, por essa consideração. Nós não fizemos mais do que aquilo que a palavra do Senhor diz, né? A irmã Ana Paula foi uma grande bênção nas nossas vidas. As filhas da Ana Paula, né? Nós conhecemos desde pequenos, filhos dela ali, quando estávamos ainda na igreja Peniel, lá atrás, lá uns 15 anos atrás, isso, e foi uma honra poder servir ao Senhor, porque fazendo a ela, nós não fizemos não só a Igreja Batista aqui, Primeira Igreja Batista Nacional de Ouro Preto, fizemos ao próprio Cristo, né? E ela me desafiava sempre nos meus dotes culinários. Até um dia ela arrumou uma tal de uma galinha lá que, pense, para fazer aquela galinha foi difícil, né? Mas nada como recorrer às pessoas que sabem recorrer. Minha mãe falou, faz dessa forma, e o negócio ficou gostoso, né? No último sábado, quando lá estivemos, minha esposa perguntou o que ela queria comer. Ela disse, e aquela sopa de lentilhas que o pastor faz. Perguntei para ela, só vai me vender sua primogenitura? Ela, não por um prato de lentilhas. Eu não vendo a minha primogenitura de maneira nenhuma, pastor. Aí eu falei, pronto, agora eu trago sua sopa. De que jeito que a senhora quer? Daquele jeito que o senhor faz, com um caldinho de laranja, tudo direitinho. Pode deixar. E nós fizemos ali então, ela ainda escolheu, né, a forma da proteína que ela queria. Ela escolheu com frango, passamos lá, e foi uma bênção, e graças a Deus, né? Hoje ela descansa com o Senhor. Foi na nossa frente. Mas um dia a trombeta vai tocar, né? E em breve estaremos lá em nome de Jesus. Amém? Em Juízes capítulo, eu quero fazer menção que está conosco ali também o Edmilson e a Sabrina, né? O Ítalo e a Isabelle. A Isabelle veio correndo me abraçar, são lá da nossa igreja, estão conosco ali. Amém? Juízes capítulo 16, versículo 20. Louvado seja Deus, amém? Juízes capítulo 16, versículo 20. E disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Deus, nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Que o Senhor possa trazer essa palavra ao nosso coração, para que ela suba à nossa mente e sejamos conformados à imagem do Seu Filho. Amém. Pode se assentar. O Deus que diz vai é o Deus que diz vou. O Deus que diz Abraão sai e vai, ele prometeu a Abraão que estaria com ele. Então Abraão, por obediência, sai do meio da parentela dele, sai do meio da terra onde ele estava, cruza toda aquela região da Mesopotâmia, chega agora na região de Canaã, e ali ele se torna o primeiro hebreu. Depois da obediência, ele ouve do Senhor que se ele fosse fiel e obediente, ele seria pai de uma grande nação e de uma multidão. E todas as famílias da terra seriam benditas nele. Até que a história de Israel se passa, Israel fica lá aqueles 430 anos no cativeiro, ali no Egito, e depois que eles saem, que eles
voltam para a terra, aquela geração que havia visto durante aqueles dias que Moisés estava ali diante de Faraó para que eles fossem libertos. Aquela geração, ela então, depois de pecar várias vezes no deserto, ela escuta lá em Cades Barneia a palavra do Senhor dizendo que por 10 vezes eles haviam tentado ao Senhor e que aquele momento era para que Moisés saísse do meio daquela geração, porque aquela geração seria morta. E a Bíblia diz que Moisés então fala com o Senhor que matasse ele também. A palavra diz que o Senhor se arrepende, mas o arrepender de Deus não é o arrepender humano. Nós nunca podemos vê-lo da perspectiva que eu vejo o meu arrependimento, porque o meu arrependimento, ele é provocado pela presença de Deus em mim, através do Espírito Santo, que me convence do pecado, e aí eu me arrependo. Mas o arrependimento de Deus, entre aspas, é uma mudança de plano. A Bíblia diz que depois daquele evento, uma viagem que duraria 3 meses, ela dura agora 40 anos, e toda aquela primeira geração, inclusive aquela geração lá do capítulo 20 de Êxodo, que havia prometido obedecer o Senhor, ela não pode entrar na terra prometida. Inclusive o próprio Moisés. E de repente, quando eles passam o Jordão, e hoje eu estava assistindo um vídeo sobre o Rio Jordão, que maravilha, coisa linda, né? E eu fiquei imaginando o momento em que eles passaram o Jordão, os sacerdotes à frente, passaram o Jordão em pé enxuto, chegaram do outro lado e começou toda aquela parte bélica de Israel ali contra aqueles povos, o primeiro embate contra Jericó. O povo via Deus agindo. O dia em que houve um pecado no meio do acampamento, e a Bíblia fala que aquele pecado lá, daquele Acã, de ter escondido aquela capa babilônica, aquilo fez com que Israel perdesse a guerra dos menores países. Aqueles estavam contando que não precisavam nem de mandar a grande parte da tropa, do exército. Eles fugiram diante do povo lá da cidade de Ai. Até que os anos vão se desenrolando. Eu tenho uma parte quando eu fico tentando imaginar aquele dia, pastor Alan, quando Josué manda que a lua se detém lá no vale, que o sol pare, aquela coisa toda. Eu fico imaginando esse momento, e a Bíblia diz que isso aconteceu. É provado, né, que existe um período de tempo perdido, um dia perdido. Isso é cientificamente provado, e nós cremos que seja aquele dia lá, quando Josué deu aquela ordem para que o sol, Ascalon, né, se detesse no vale de Ascalon. Agora o povo chega, herda a terra prometida, depois de tudo aquilo, e a Bíblia vai nos dizer que Josué vive 110 anos, e Josué então ele é recolhido a seus pais. Isso você vai ler no capítulo 1 de Juízes. O capítulo 2 de Juízes, ele começa de uma forma interessante. Josué está vivo, está morto, na verdade, ele havia despedido do povo, e agora o anjo do Senhor vem e traz uma palavra àquele povo, de que aquele povo não mais teria vitória sobre os moradores daquela terra, e que inclusive os deuses daquele povo seriam postos por tropeço e engano àquele povo de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que no versículo 7 do capítulo 2, o seguinte: o povo serviu ao Senhor durante a vida de Josué, e também dos líderes que sobrevieram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timat-Zalai, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor,
nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Então aquela geração que havia visto os feitos do Senhor jamais existia. E entra juiz e sai juiz. Durante um período o juiz ficava e Israel voltava a congregar de novo, Israel voltava para a presença do Senhor, mas aquele juiz morria e passava todo aquele período. E a palavra do Senhor se cumpria, eles iam atrás de deuses estranhos e eles eram então presos naquilo que o Senhor havia falado a eles, de que tanto aqueles moradores quanto os deuses daquela região serviriam de tropeço para Israel. E de repente, num dia, uma mulher estéril, e esterilidade para as mulheres hebreias era uma vergonha imensa. Ela está agora ali num campo e recebe a visita do anjo do Senhor, está em Juízes capítulo 13, versículo 3, que é a mãe de Sansão, e ela ouve do anjo do Senhor, e isso é uma manifestação de teofania. O próprio Deus aparece para ela em forma pré-encarnada e conversa com ela e fala que do ventre dela nasceria o menino, que ele teria um voto especial de nazareado, que ele seria diferente. O anúncio do nascimento do juiz Sansão foi diferente de qualquer outro. A mãe de Sansão entra para a lista das mulheres do Antigo Testamento que receberam a visita de um anjo para dizer que do ventre morto nasceria alguém especial. No caso, antes dela, Rebeca e também Sara. Agora a mãe de Sansão recebe a palavra do Senhor dizendo que ele seria um menino especial, que ele teria um voto de nazareado. O nazireu devia se abster de todos os produtos da vinha, seus cabelos não podiam ser cortados, ele não podia profanar o seu corpo tocando em cadáver. E qualquer cláusula quebrada, ele tinha que começar tudo de novo. Isso foi o que ela ouviu. E aí o pai, né, de Sansão, Manoá, fala: qual o nome desse homem que esteve aqui? Achando que ele era um profeta, sem saber de que ele era o próprio anjo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse anjo, ele ora e pede que o anjo venha de novo, que aquele profeta, entre aspas, apareça. E ele está lá, ela está no campo, ela corre até ele e fala: o homem está lá no campo. Ele vai, quando chega lá, é o anjo do Senhor. E ele diz que Manoá pergunta qual o nome dele. Ele diz: por que você pergunta o meu nome, visto que é maravilhosíssimo? E a Bíblia diz que o Senhor fez coisas tremendas na frente daquele casal. Isso está lá em Juízes, né? Você pode ler isso lá no capítulo 13 de Juízes, que você vai se maravilhar. A Bíblia diz que quando o anjo de Yahvé subiu ao céu em meio às labaredas, pastor, foi fogo puro, né? E imediatamente eles caíram em terra, porque imaginaram: olha, nós estivemos diante do próprio Deus e não morremos. Aí começa a história toda de Sansão a partir disso aí. O interessante é que o escritor de Juízes escreve dessa forma para mostrar o quão importante foi Sansão. E quão importante é a história de Sansão para o povo ali de Israel e para nós ainda hoje. Eu vejo alguns pregadores demonizarem a história de Sansão e transformarem Sansão num tipo de gente que desistiu. Apesar de tudo, Sansão realmente ele perdeu a intimidade. Se eu fosse dar um título para a nossa mensagem essa noite, seria a perda da intimidade. Porque para restaurar a intimidade, primeiro você tem que ter perdido. E Sansão ele perde. Ou a restauração da intimidade. Depois os irmãos falam comigo qual foi a melhor termo, perda ou restauração. E a Bíblia diz que Sansão então começa a desenvolver a história dele. A primeira coisa que você vai ver de Sansão é que Sansão era o manipulado. Primeira parte da história de Sansão. Você pode anotar aí: Sansão, o manipulado. Quando você pega o capítulo 14, versículo 16, vai falar que a mulher que ele tinha lá na cidade de Tímina, ela convence ele de uma forma
muito sutil. Ela fala para ele assim, no versículo 16 do capítulo 14: tão somente me aborreces e não me ama. Porque ele havia dado para aquela, no casamento dele, como é que fala? Um enigma. Vocês lembram do enigma de Sansão? Eu gostava desse enigma quando a gente era para... na nossa época, isso tem uns 30 anos, né? Não sei se os irmãos passaram por isso, provavelmente alguns aqui passaram. Nas nossas igrejas a gente tinha aquele negócio de maratona bíblica. Quem lembra disso? Né? Era bom demais. Naquela época eu abria a Bíblia em 3 segundos. Falava o versículo lá, qualquer lugar da Bíblia, 3 segundos. Abria a Bíblia mais rápido. Maravilha, era a minha praia, né? Tinha uma menina lá na igreja, ela era desse tamanho assim. Foi o pai dela que nos ensinou a abrir a Bíblia. Eu abri em 3, ela abria em 2 segundos. Eu não consigo. Mas também a Bíblia dela era toda arrebentada. Era 2 segundos. Você podia contar no relógio, 2 segundos. Eu ainda conseguia abrir em 3. Hoje acho que nem em meia hora eu consigo abrir, tem hora. Alguém me perguntou: pastor, qual a sua Bíblia de estudo preferida? Eu peguei e falei assim: moço, eu prefiro as Bíblias de letra gigante hoje. E aí a pergunta de Sansão, quando caía, nós fizemos uma vez lá na Igreja Batista em Chamas, lá no Eldorado, lá em Contagem, uma maratona bíblica. As mocidades, naquela época era mocidade, não era jovem, era mocidade, né? Grupo de mocidade, não era assim, irmã? E foram perguntas só sobre juízes. Rapaz, se tinha um tal de bater a mão na campainha. E a pergunta foi: de quem disse para quem foi dito? E na hora que falava essa, todo mundo tremia. Do comedor saiu comida e da doçura se fez forte. Bati a mão na campainha, voou, aquelas campainhas de púlpito antigo, lembra? Voou campainha para todo lado. E eu respondi o enigma, eu sabia, né? Só que eu fui mais rápido que a outra pessoa lá. Sabe do enigma? Do comedor saiu comida e doçura se fez forte. Aí a mulher de Sansão chega para ele e fala para ele assim: tu tão somente se não me amas, tu me aborrece. Falei igual nordestino agora, né? Falei igual o baiano. Também morei lá 10 anos, não tem como não falar, né, Silei? E sou casado com uma nordestina, né? Sansão manipulado: tu tão somente se não me ama. Ela aborreceu Sansão. Sansão falou: você quer saber? Um dia eu estava voltando, aí encontrei um leão, eu matei o leão, dei o Espírito do Senhor veio sobre mim, menina, você nem queria saber. Eu arrebentei a boca do leão, matei, deixei. Voltei, fui lá curiosamente ver como é que estava o leão. Cheguei lá, na carcaça do leão, na boca do leão, tinha uma caixa de abelha. E aí eu peguei o mel e comi. Ele já tinha quebrado uma das cláusulas do nazareado dele. Ele tocou num cadáver. E ele ali na festa dele, ele então tem revelado, e Sansão é manipulado. Sansão era facilmente manipulado. No versículo 15 do capítulo 16, mostra também Dalila, primeira mulher de Tímina, agora a mulher da Dalila, que diz assim: como dizes que me amas, se não estás comigo teu coração? Olha só. Aquele que teve o anúncio do nascimento de uma forma tão gloriosa, que o próprio anjo do Senhor veio falar, agora ele é manipulado por as mulheres com quem ele havia se relacionado. Você consegue imaginar isso? Muitas vezes nós não paramos para pensar nas coisas que nós temos vivido, que tem nos manipulado e nos levado à perda da intimidade com o próprio Deus. Hoje o Facebook me lembrou de um livro que eu comprei nessa mesma data, o ano passado, que eu ainda não li. E eu fiquei pensando, falei assim: Senhor, foi preciso o Facebook me lembrar que eu comprei um livro lá atrás, e o livro está ainda no plástico, né? A Coragem de Ser Imperfeito é o nome do livro. Até hoje eu não li o livro. Está lá.
Tem tantas coisas que nos manipulam, principalmente na atualidade. Até as mensagens que nós assistimos pela rede são mensagens que nos manipulam e nos levam à perda da intimidade com Deus. Eu li um artigo hoje do Dizascope que eu fiquei que tremendo, onde ele falava que antigamente nos púlpitos das nossas igrejas, aos domingos, o pastor pregava sobre o inferno. Mas a igreja se amoldou aos tempos modernos, porque um Deus de amor não é um Deus que condena, não é um Deus que manda para o inferno. Mas interessante que quando você lê lá em Apocalipse, você vai ver lá que naquele dia lá que o inferno for lançado no lago de fogo que arde com enxofre, quem vai estar lá? A Bíblia diz o Cordeiro. Dá parado para ver isso? E ele diz lá que essas coisas hoje não podem mais ser pregadas nos nossos cultos, porque não atrai pessoas. O artigo que o pastor lá do Dizascope pregou hoje, escreveu. Muitas coisas nos manipulam, e Sansão era o manipulado. Agora vem Sansão, aquele pastor que perdeu a intimidade. Em que momento que é isso? Versículo 20 foi o que nós lemos aqui do capítulo 16. Diz assim: e disse ela, Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo. Deixa eu dramatizar aqui, né, um pouquinho. De novo. Essa semana eu peguei o portão da cidade, ranquei ali, os caras viram que eu ranquei o portão da cidade, vem aqui agora. Toda vez que vem eu acabo com eles. Ele fugiu, se escondeu nas terras de Judá, e pegaram o Sansão e foram lá, não sei, só dos parentes, dos primos dele de Judá, foram 3.000 homens, amarrá-lo. E quando ele estava amarrado, que foi entregue aos filisteus, a Bíblia diz que ele rebentou as cordas, como se não fossem nada, e com uma queixada de jumento, ele fez um estrago com o exército. A Bíblia diz que ele disse isso: sairei esta vez como dantes, e me livrarei. Interessante que essa tradução aqui da King James, ela coloca um ponto e vírgula bem grande, ela dá uma pausa nesse momento para dizer o seguinte: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quantas vezes nós, na nossa sapiência, nós, na nossa humildade disfarçada, acreditamos que nós não precisamos mais de ler a Bíblia, que nós não precisamos de orar, que nós não precisamos de meditar. Eu me lembro do falecido, querido pastor René Feitosa dizendo que o dia que você subir para o púlpito e não tremer as suas pernas e não tiver medo de estar atrás do púlpito, desça, porque há alguma coisa errada. Quando deu 4h30 que o relógio despertou, meu filho, eu já comecei meio que passar mal. Nossa, Deus, eu tenho que pregar. Meu Pai do céu, Senhor, deixa eu ler o texto de novo. Jesus, tem misericórdia, deixa eu na minha anotação. Pai amado, mas eu já preguei isso antes, eu já preparei. Senhor, misericórdia. Quantas vezes você vai orar para dormir e agradece a refeição? Já aconteceu isso com você? Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Quer dizer, lá na cama, na beira da cama. Tanto no automático que fazemos as coisas que nós nem percebemos. E a nossa geração hoje, com todo o acesso que tem. Eu prego aqui e a responsabilidade doutrinária não é minha, graças a Deus, é do pastor Alain, né? Eu vou embora, mas quem vai orar de madrugada para que isso aqui seja consertado só é ele, não sou eu. E nem é aquele pregador famoso lá da televisão, lá da internet. Não é os do banquinhos, né? Não é aqueles outros que tem por lá que falam coisas que o nosso ego quer ouvir. Nada contra.
Mas nós temos acesso a tudo, a informação a tudo. Se você duvidar do que eu estou pregando, você abre aí o seu aplicativo. Eu estou usando aqui o meu celular, as minhas anotações estão na nuvem, não precisa nem de papel, né? E aí você abre lá, você pesquisa em PDF sobre esse assunto e tem tudo lá. Então está tudo muito fácil. E o Senhor falou comigo isso, desta forma. Hoje está tudo fácil, você tem o texto na cabeça, você tem a história na cabeça, você sabe como organizar, você fez curso de oratória, você fez curso de não sei o que tem, você está fazendo mestrado de não sei o que tem, e você faz isso, aquilo outro, mas e a intimidade onde está? Eu já lamento porque eu não consigo ficar ajoelhado na hora do louvor. Se eu for pregar, eu tenho que ficar sentado, porque senão eu não aguento ficar em pé. Eu me lembro quando eu ajoelhava aquelas fitas de 90 minutos de oração, e colocava lá a voz da verdade, e não sei o que tem, e colocava 90 minutos, e para economizar a pilha, tinha que enfiar a caneta naquela fita e rolar para lá e para cá, né? Uma fita de 90 minutos era o que era, gente. Vocês não passaram por isso, né? Colocava lá e eu saía lá do quarto. E aí eu pegava o gravador, eu sozinho, sempre fui sozinho, né? Filho único. E eu ia brincar, olha só, com 13, 14 anos, brincava de culto, eu sozinho. Meu filho, eu pregava para mim mesmo, eu fazia o louvor, fazia o culto, eu ainda fazia o apelo, e ainda aceitava Jesus. Ei, época boa, senhor. Eu me lembro que no dia eu coloquei a fita lá para ouvir, minha mãe estava ouvindo, e chegou umas irmãs lá, e as irmãs, não, glória a Deus, ô irmã Beti, quem é esse pregador aí? E eu calado, a mãe falou assim, esse aí é o Renato. Não, esse é o Nato, né? Esse é o Nato que está pregando. Que maravilha. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar numa igreja pentecostal, glória a Deus, lá na Vila Barraginha. E eu tinha 17 anos. E naquela época eu não podia pegar no púlpito sem gravata, né? E não era, o paletó fechava, viu, irmãos, naquela época. E aí eu fui em uma chuva, chegamos molhados, e o abençoado do pregador, na festa de jovens, resolveu faltar, não pôde chegar. E aí vem o presidente da mocidade daquela igreja, e chega para mim e fala assim, Renatão, a gente era conhecido desde menino, olha, você que vai pregar, viu? Aí eu que? Um pregador que está aí, tem tanto pregador bom aí, por que vai ser eu? É porque vai ser você. Só que é o seguinte, aqui você está sem gravata, aqui na igreja não prega sem gravata. E ó, você só tem 17 minutos, o senhor me deu 40, quantos minutos falta aí, pastor? E aí de repente, eu lembro que eu preguei, foi aquele fogo puro e aquela coisa, né? Passado alguns anos eu encontrei com uma irmãzinha que estava lá naquele dia. E ela parou no meio da rua, lá na Praça da Semig, na cidade industrial. Não sei se você sabe onde é. Ela veio, me parou e falou assim. E ela veio, ela era muito alegre, né, cheia do fogo. Os crentes naquela época eram cheios do fogo. E ela deu um pulo dessa altura e bateu o pé. Eu falei, eita Jesus, naquela época a gente tinha medo dos cultos de revelação, né? Eu falei, Jesus, o que eu fiz agora, né? Ela, olha... Aleluia, desde aquele dia, eu oro por sua vida todos os dias, e não é só eu não, viu, tem as irmãzinhas lá, as irmãs do nosso ciclo de oração, toda vez que lembra do irmão, a gente ora pelo irmão, entrou, eu falei, me abraçou, me beijou, eu já era meio assim, né, e aí eu estou falando isso porque naquela época, eu era crente, não que eu não seja hoje, mas naquela época eu era mais crente, eu era do fogo. Eu acho que naquela época eu tinha mais intimidade com o Senhor. E aí, a Bíblia diz que o Senhor tinha se retirado de Sansão em momento nenhum. Foi o braço forte de Sansão
E eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que os irmãos vão rir, mas para mim Sansão era mais ou menos tipo Raoni. Essa água é minha. Só que ele tinha um cabelo grande porque era nazareado. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava dele. Então aquela forma hérculea que a gente vê aí daquele Sansão, o fortão do cabelão, né, que tinha a cabeça do tamanho de um feijão, né, eu acredito que não seja muito daquele jeito não. E Sansão infelizmente tinha a cabeça do tamanho do feijão. E de repente, o Sansão que era manipulado, o Sansão que perde a intimidade, agora é o Sansão humilhado. O versículo 21 vai dizer que os filisteus pegaram Sansão porque o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Que dificuldade, que coisa mais triste. A Bíblia vai falar então que os filisteus o pegaram e vazaram-lhe os olhos. Eles podiam ter matado Sansão, podiam ter tirado a vida de Sansão, mas não, eles queriam humilhar Sansão. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e ele virava um moinho no cárcere. Perda da intimidade. Agora, pela primeira vez, você vai ver um Sansão humilhado, que não tinha mais aquela força descomunal, o Espírito do Senhor não vinha mais sobre Sansão. E você vai ver agora um Sansão que está se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Porque só tem 2 momentos na história de Sansão que a Bíblia diz que ele ora. A primeira vez que ele ora reclamando. Não sei se vocês já perceberam. Está lá no capítulo 15, versículo 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos. Ele não teve nem a humildade de falar assim: Senhor, eu estou com sede. Ele fala: olha, o Senhor fez eu acabar com esses incircuncisos aí, agora eu estou com sede, eu vou morrer agora? E esse clamar de Sansão foi um clamor usurpador, e não um clamor de quem tinha a verdadeira intimidade, porque a intimidade se tinha retirado dele há muito tempo. O versículo 28 vai mostrar o Sansão agora restaurado. Sansão clamou ao Senhor, versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim. Olha a diferença da oração. E dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos pelos meus 2 olhos. Pela primeira vez Sansão alça sua voz em oração e diz: Senhor, lembre-te de mim. Meu querido, em nome de Jesus, nesta hora, a Bíblia diz que eu preciso lembrar da onde eu caí. Você lembra quando Salomão nasceu e Salomão se tornou rei? A Bíblia diz que Salomão orou ao Senhor. E ele não pediu riquezas, ele não pediu que os inimigos fugissem diante dele, ele não pediu que ele tivesse um grande reino, ele pediu apenas que ele tivesse sabedoria. E no final da história de Salomão, quando você vai ler Salomão, você vai ver que Salomão falava que tudo aquilo que ele tinha vivido era vaidade. A história de Sansão começa diferente, ele já começa no power. Mas em momento nenhum ele faz menção do Senhor em sua vida, em momento nenhum ele diz que o Senhor era quem o dava força. E agora aqui, humilhado, cego, rodando o moinho, ele é levado para a arena para ser mais zombado e mais humilhado. E é nesse momento que ele lembra do Senhor. Não foi porque o cabelo dele havia voltado a crescer, como diz o texto, mas porque ele havia refeito o pacto
de nazareado para o Senhor, ele fez o voto dele novamente. Então está na hora de nós, enquanto igreja do Senhor, lembrar de onde nós caímos e rever a nossa aliança. Senhor, eu errei, eu pequei. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se eu perco a intimidade, eu posso recuperar essa intimidade através de uma vida novamente de aliança com o Senhor, de uma vida novamente santa. Principalmente nesses últimos dias, em que verdadeiramente o Senhor está às portas. Precisamos entender que esse momento é um momento crucial para a igreja de Jesus. Ele está vindo buscar o seu povo. Ele está vindo me buscar. E eu preciso ter esse entendimento de que eu preciso estar na presença do Senhor. Você lembra quando Sansão faz isso? Eu vou lá para Lucas capítulo 9, versículo 13. Lucas 9, 13, vai falar aquele momento em que Jesus está trazendo a parábola do fariseu e do publicano. E a Bíblia diz que quando o fariseu, o mais top dos tops, o mais power do judaísmo, ele vira e fala para o Senhor lá na oração dele, no templo: eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu oro 3 vezes, e eu não sou como esse, só faltou ele usar uma expressão de nojo, né? Ele usou uma expressão de nojo, só faltou ele falar desse publicano. Publicano era um judeu que era funcionário do Império Romano, mas que não tinha salário. Então ele cobrava impostos, e ele cobrava a mais para que ele pudesse ter uma renda. E para o povo de Israel, o publicano era uma escória. Engraçado que Jesus chama um publicano para ser seu discípulo. Ele chama Mateus. E ele estava sentado na porta do lugar que colhia o dinheiro, e Jesus fala para ele: me segue. Interessante, né? E ele prontamente seguiu. O Levi segue agora o Senhor, Mateus. Presta bem atenção no que eu estou querendo te dizer. Naquele momento, o publicano, a Bíblia diz que ele vinha subindo para o templo. E quando tem um canal chamado Israel com Aline, é uma brasileira que mora em Israel há mais de 11 anos. Ela é judia, ela é o judaísmo ortodoxo, mas ela é uma guia turística, e ela mostra como era o templo na época de Jesus. Ela estava mostrando. Então, por isso que quando a Bíblia fala subia para o templo, porque Herodes, ele fez uma grande escadaria para que você pudesse chegar, porque ele elevou toda a plataforma do templo e ficou aquela coisa alta. E a Bíblia diz que o publicano, ele nem sequer, ele olhava para o templo e falava assim: Deus, ser propício a mim, pecador. E aí Jesus pergunta: qual desses dois desceu justificado? O primeiro ou o segundo? Presta atenção. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam, inclusive a perda da intimidade coopera também. E nós precisamos, no tempo que se chama hoje, recuperar a nossa intimidade. Porque só senta na sua cama quem é íntimo seu. Não sei se vocês lembram lá quando nossas mães, pelo menos a minha era brava: não senta na cama dos outros não, viu, menino? Não era assim? Você não abre geladeira na casa de ninguém. E tinha uma outra coisa: come primeiro para depois você ir para a festa. É na casa da tia, não quero saber, come, porque lá na Bahia o povo fala assim: ele não é seu pareceiro, quer dizer, você come aqui. E aí, toda vida eu fui muito, eu ia falar esfomeado, mas não vou falar isso não.
gostava muito de comer, então depois que eu cresci, descobri que o bolso de paletó era uma coisa maravilha. Então, né, bolso de blusa, de frio, a luz apagava, né? Você já percebeu em festa de aniversário, a luz apaga. Mas já reparou isso? Isso é uma questão de intimidade. Só abre a sua geladeira quem tem intimidade. Só senta na sua cama quem tem intimidade. E hoje, nessa época de pandemia, nem mesmo que não vai entrar no seu quarto, não vai sentar na sua cama. Intimidade é quando você tem presença, não só física, mas também emocional da pessoa junto com você. Você confia na pessoa. Você abre seu coração para ela. Você conta das suas dificuldades, dos seus problemas. O Sérgio Lopes canta de que o amigo que ele encontrou o compreendeu. Então nós estamos num tempo que ainda nós temos a presença do Espírito Santo conosco. E a Bíblia diz que Jesus fala para os seus discípulos de que ele está indo, mas ele está mandando um que era parecido com ele, que tinha a mesma essência, e que os instruiria em verdade. E esse amigo é do Espírito Santo. Então nós precisamos recuperar esta intimidade. Lembra de Sansão? A Bíblia diz que Sansão orou mais uma vez: Senhor, me esforce. O templo cai, as pessoas morrem, Sansão morre junto, e a história de Sansão acaba, não é verdade? A história de Sansão acaba, até que o autor do livro de Hebreus vem falar sobre Sansão, pastor. Eu acho tremendo o capítulo 11 de Hebreus. Eu gosto muito da tradução Almeida, da tradução contemporânea de Almeida, aquela mesma Bíblia que está lá na Bíblia Thompson. Quem tem a Bíblia Thompson é essa tradução. Quando ela vai dizer lá, ela vai listar os heróis da fé, ela começa dizendo assim, que a fé era testemunho. Você repara a divisão, ali tem 3 tópicos de pregação: a fé como prova, a fé como certeza e a fé como testemunho. E ela começa a falar sobre Abraão, até que ela chega no momento em que ela fala sobre alguns que ela não tinha tempo de falar. Coloca aí, varão, para mim, Hebreus capítulo 11. Para eu ler junto com os irmãos. Hebreus capítulo 11. Estou falando, antigamente era em 3 segundos. Olha só o tempo que eu levei. Ela vai falar pela fé. Glória a Deus. Olha o versículo 16. E se na verdade se lembrassem daquela terra de onde haviam saído, teriam oportunidade para tornar. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Pula mais um pouquinho. Agora olha só. Vai falar no versículo 29 que pela fé passaram o mar vermelho em terra seca. Pela fé, versículo 30, caíram os muros de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Lembra? Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo os espias, indo para a geração do Messias. E aí chega o versículo 32, um dos mais poderosos desse capítulo, que diz assim: e o que mais direi? O que diz a Bíblia? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de... Você pode repetir alto? E de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza
tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Versículo 38. Você pode ler comigo em uma só voz? 1, 2, 3 e... Homens do quais... montes e pelas covas e cavernas da terra, os quais a terra não era digna. Sansão estava lá na lista dos heróis da fé, porque ele teve a sua intimidade restaurada. E nós podemos, olha só o que a Bíblia vai dizer depois. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. É aí que eu quero chegar. Eu e você temos o Espírito Santo. E olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 40, para nós encerrarmos. Provando Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que quer dizer isso? Nós temos o cumprimento da promessa. O Deus Espírito Santo, que é a manifestação da divindade operante, está em nós. Por isso nós podemos ter a nossa intimidade restaurada. Por isso nós podemos ter de novo, de volta a nossa vida com Cristo, espiritualmente falando. Se você já está querendo desistir, meu irmão, deixa eu te falar. A Bíblia diz que a terra não era digna por causa daqueles homens, mas eles viram de longe, nós vemos de perto. Eles não alcançaram, nós podemos tocar. Eles não experimentaram, nós vivemos. Por isso nós podemos nesta noite ou em qualquer hora que você quiser ter a sua vida restaurada, ter a sua intimidade de novo, novamente restaurada com o Senhor. Talvez você vai dizer: eu não consigo, eu não posso. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós temos alguém que foi nos dado como dádiva. E o Espírito Santo, ele não é apenas, a Bíblia chama ele de Consolador. Ele não é apenas aquele que muitas pessoas pregam por aí, o poder, o poder, o poder. Ele é Consolador, ele é amigo, ele é restaurador. Curve sua cabeça. Você que está assistindo também aí pela internet, pense sobre isso. Senhor, nesta hora nós oramos, Deus, dentro de todas as dificuldades que temos passado, Senhor, dentro de todos os anseios que temos vivido, Senhor, nos ajude a prosseguir. Espírito Santo querido, vem sobre nós, fale ao nosso coração, nos leve em direção ao Pai novamente. Senhor, restaura a nossa sorte, como as correntes lá do Negueb são restauradas, Deus. Tem hora que é difícil, Senhor, mas eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor pode trazer novamente
o Senhor pode refazer de novo. Senhor, faz de novo, Espírito Santo, faz de novo. A tua palavra diz que nós somos ministros da restauração, porque nós vivemos o novo, as coisas antigas se passaram. Queremos tomar posse desta palavra de que tudo se fez novo, tudo novo se fez. Nos ajuda a viver em novidade de vida. Restaura a nossa intimidade contigo, Senhor. Restaura a nossa intimidade contigo, Senhor. Eu não posso deixar, antes de passar a palavra ao pastor, quero olhar diretamente para você que nos acompanha aí pela internet. Se você que está me ouvindo não consegue ver, olha, eu tenho 1,80 m, 150 quilos, cabelo curto, os óculos. Minha esposa me acha bonita, pelo menos ela. Eu quero te fazer um convite. Entregue sua vida a Jesus. Aonde você estiver. Tem os contatos da igreja, que com certeza devem estar passando aí abaixo. Entregue sua vida a Jesus. Mande uma mensagem aqui para a igreja. Eu tenho certeza que a igreja entrará em contato e cuidará muito bem de você. Amém? E se você que está aqui essa noite precisa de restauração da sua intimidade, precisa voltar aos braços do Pai, faça isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Renato, essa palavra tão abençoadora nesta noite. Quantas lições, né? Eu queria frisar apenas uma, que não é a nossa força, não é a nossa habilidade, não é o nosso recurso, não é a nossa intelectualidade, é Deus, é Deus. O que faz a diferença nas nossas vidas é o Senhor. É por causa do Senhor que nós rompemos e continuaremos a romper. Está no visor ali da tela, a Geisiane Kelly está entregando a vida para Jesus lá na casa dela. Nós queremos louvar a Deus por essa grande bênção. Geisiane, depois você manda uma mensagem aí, nós vamos entrar em contato com você. Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Eu queria finalizar sabendo se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus aqui no auditório, ou talvez restaurar a sua intimidade. Talvez por um motivo ou por outro você perdeu. Você vai levantar a sua mão aonde você está. Você não precisa sair do seu lugar, você pode ficar. Nós queremos orar por você mesmo aí onde você está no banco. Se alguém der um sinal com a sua mão, se o Senhor está te chamando essa noite, não perca a oportunidade. A segunda coisa que eu quero falar, irmãos, às vezes a gente erra tanto, a gente fica até com vergonha, né? Será que Deus vai me aceitar? Será que Deus... Irmãos, a Sansão é a prova disso. Sansão é a prova disso. Então, aceite a oferta de Deus nessa noite. Qual é, pastor? A restauração. É possível, é possível. Você só precisa se humilhar, você só precisa orar. Amém? É Deus nas nossas vidas. E tudo que, a visão que você perdeu, as coisas que aconteceram, esse Deus é o Deus da restauração. Muito lindo, 11:32 de Hebreus, né? Sansão entra para a galeria da fé. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que assustador a misericórdia de Deus, que tremenda a graça de Deus, essa graça extraordinária que nos assusta, que nos deixa constrangidos, perplexos. Talvez o seu pecado tenha deixado você constrangido e perplexo, mas a graça de Deus é capaz de deixar a gente mais perplexo ainda. Então receba essa graça, receba o perdão, a restauração. É possível restaurar a intimidade, amém? Isso significa que você não está descartado. Deus conta com você. Deus conta com você para a obra, para o reino, para as obras do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor porque a tua misericórdia, a tua graça
elas são impressionantes. Nós ficamos perplexos, Deus, com a profundidade da graça do Senhor. Deve ser por isso que o apóstolo Paulo em um dado momento falou: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. A graça do Senhor, ela nos assusta, o amor do Senhor nos constrange. O Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus que não nos descarta, o Senhor é o Deus que não nos dispensa, o Senhor é o Deus que sempre oferta-nos graça, misericórdia, perdão e restauração. Restaura a minha intimidade contigo, restaura a tua unção e a tua graça sobre a minha vida, Senhor, que nós possamos viver o novo do Senhor, como Sansão experimentou. Sansão em um curto tempo cumprindo um propósito, mas nós que ainda temos tempo, temos o teu Espírito Santo, que possamos voltar à essência, que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos voltar à intimidade, que possamos compreender que, Deus, o que faz a diferença na nossa vida é a tua presença. É a tua presença que nos torna fortes, é a tua presença que nos torna sábios, é a tua presença que nos traz recursos, é a tua presença que nos dá visão do céu. Nós te louvamos, Pai, e nós precisamos e queremos mais de Ti, em nome do Senhor Jesus. Antes de impetrar a bênção, quero convidar o Ministério de Louvor para tomar lugar aqui. Nós vamos despedir com um cântico. Eu vou impetrar a bênção, nós vamos terminar a programação, e aqueles irmãos que não participaram na ceia de manhã, pode reunir aqui desse lado. Eu vou ministrar a ceia para os irmãos que estão aqui nesse auditório, em nome de Jesus. Amado irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre a sua vida, que ele levante o seu rosto e te dê a paz, que você possa experimentar um novo tempo de intimidade, em nome de Jesus. Você diz... Amém. Nós vamos cantar, e enquanto nós cantamos, prepara aqui para a ceia, e Deus abençoe. Um beijo no coração daqueles que estão nos assistindo aí do outro lado, em nome de Jesus.